Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez a língua portuguesa e eu, professora Renata, vamos juntos com vocês refletir sobre a gramática tradicional e a gramática contemporânea na aula de hoje. Vamos lá? Pessoal, gramática. Certamente você deve estar colocando a mão na cabeça aí agora, meu Deus, ela vai detalhar uma gramática. O que ela vai falar sobre a gramática? Vai falar de regras? Vai falar de detalhamento como a gramática é dividida? Não necessariamente. Nós vamos refletir sobre o uso da gramática dita tradicional e a gramática moderna, conhecida também como gramática contemporânea, e a diferença entre essas duas linhas de interpretações sobre o livro, sobre a reunião dessas regras que embasam o idioma que nós chamamos de gramática. Tá bom? Então, venham comigo. Pessoal, torna-se inegável que, ao discutirmos acerca do conceito de gramática, a noção atribuída por esse grande número de pessoas, assim como você, como eu, é de que se trata de um conjunto de regras, certo? Que nos conduz a falar e a escrever corretamente. Isso é verdade, tá? Então, como eu disse, é inegável. Depois, vale mencionar aqui, nessa discussão rapidinha com vocês que a gente estabelece nessas aulas, que tal conceito se apresenta de uma maneira muito mais ampla, a começar pelo significado prescrito no dicionário, o qual trata dessa palavra. Então vamos lá. A gramática, ela é a ciência que estuda os elementos de uma língua e as suas combinações, certo? O conceito provém do termo do latim, do idioma latim, tá? E essa gramática, que não é escrita como nós no português, né? Foi ganhando uma nova maneira de escrever, mas no latim é assim como vocês estão vendo aí no slide, faz referência, por outro lado, à arte de falar e de escrever a língua da forma correta, tá bom? Por isso é que a gramática deve ser consultada por nós falantes, em todos os momentos que tivermos dúvidas, tá? Que nós não saberemos, muitas vezes, como proceder, onde pôr a vírgula, que acento, como pronunciar a palavra, como que deve ser o sentido, e etc, etc. A gramática, pessoal, é, portanto, um conjunto de regras, sim, e princípios que regem o uso da nossa linguagem. Assim como o maestro rege a orquestra, a gramática rege o quê? O uso do nosso código por nós, do nosso idioma, tá? Então, a linguagem determinada, no caso, cada linguagem que nós temos, ela é norteada pela gramática, certo? E enquanto ciência, a gramática ela está dentro do que nós chamamos de linguística, tá bom? Podem ser termos que vocês estão ouvindo pela primeira vez, de uma forma mais enfática, mas vão se acostumando, tá bom? Pessoal, trocando em miúdos, e aí eu trouxe a figura do Machado de Assis, que soube como ninguém, trabalhar o código e fazer uso de uma boa gramática, porque certamente ele também consultava. E trago para vocês o seguinte pensamento. Afinal, o que é gramática? A gramática tem como principal função regular a linguagem, estabelecer padrões, e não é feio seguir padrões quando a gente fala de linguagem, tá? Porque a partir do conhecimento de um padrão culto, de um padrão normativo, eu posso viajar e ter a liberdade que eu preciso usando a linguagem que eu quero, tá? Mas se eu não sei a base, fica muito mais difícil.
Então, ela tem como principal função regular a linguagem, estabelecer padrões, como eu disse, sobre a fala, sobre a escrita desses falantes da língua. E graças à gramática, a língua ela pode ser, pessoal, como nós chamamos, analisada e preservada por uma nação, por um grupo de falantes em determinado local, tá bom? E apresentando unidades, estruturas que permitem o seu bom uso, e neste caso, o bom uso da nossa língua portuguesa. Ficou claro? Lembre-se do Machado, ele foi um dos que muito preservou a nossa língua e por isso é tão lembrado, tá? Outras questões aqui muito importantes. Uma boa gramática deve ser capaz de extrapolar, ou seja, ir além, trabalhar uma visão que, mesmo pegando partes da língua, ela possa trazer, em meio a esse amontoado de regras que está escrita lá, estão prescritas pelos estudiosos no nosso sistema linguístico, ela deve nos trazer a capacidade e a facilidade de prescrever o idioma e também descrevê-lo, ajudar a preservá-lo, porque enquanto eu conheço a regra, eu vou aplicá-la. Então, se eu aplico, eu ajudo a preservar o idioma, certo? Trazendo, portanto, uma utilidade dessa língua para mim. Eu não utilizo a língua só para me comunicar, como eu estou fazendo com vocês. Eu utilizo a língua para fazer um pedido, para fazer uma contestação, para escrever um texto, para mostrar que eu sei algum assunto quando eu faço algum exame, alguma prova, algum concurso. Eu utilizo a língua para provocar você diante de um anúncio publicitário, de um anúncio, uma propaganda publicitária. Então, a língua, pessoal, ela é viva e ela só é mutável quando nós permitimos e convencionamos essa mudança, porque nós somos agentes da comunicação. Por isso é importante o domínio da gramática, das regras, das prescrições dessas regras, certo? Então, não deixe sua gramática ficar empoeirada lá na biblioteca da sua escola, na estante da sua casa, aquela que sua mãe ou seu pai certamente utilizou quando eram da sua idade. Utilize. Certamente algumas regras, com o passar do tempo, foram mudando, mas foram pouquíssimas, tá? E com uma boa pesquisa você consegue fazer a diferença, ver a diferença que foi colocada nessa gramática, certo? E aqui eu trago um quadro para vocês. Esse quadro, ele trabalha a comparação entre uma gramática tradicional e uma gramática contemporânea moderna. Olhem comigo. Na gramática tradicional, a língua escrita, ela está acima da língua falada. Ela não considera a língua falada maior nem igual, tá? Ela sempre vai estar acima. Porém, na gramática contemporânea, dita moderna, a língua falada ela está acima da língua escrita. Então, considera-se o falar, o comportamento, ok? Na gramática tradicional, privilegia-se a norma culta, ok, pessoal? Já na gramática contemporânea, leva-se em conta as variações da língua, de acordo com seus fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, entre outros, certo? Na gramática tradicional, a prescritiva, ou seja, a que está ali baseando-se nas regras, funciona exatamente como um manual, ok? Ela deve ser usada como um manual. Já na gramática moderna, trabalha-se esse entendimento de uma forma descritiva, mas explicativa também. E na tradicional, a última comparação aí, despreza qualquer mudança na língua, alegando que essas mudanças ajudam a deteriorar o uso da língua culta, a permanência da língua culta da regra. Então, o que a gramática moderna contrapõe nesse sentido? Que a gramática moderna, ela coloca que se estuda os fatores da língua sempre para favorecer as mudanças.
esse olhar mais criterioso ajuda o bom falante a entender o que mudou e o que pode ser convencionado, tá bom? Então, são dois olhares para o mesmo instrumento, que é a gramática, certinho? Finalizando esse pensamento, trago para vocês o seguinte: a língua é um organismo vivo, pessoal. E por esse motivo é natural que exista um distanciamento entre o que se prescreve na norma e o que é efetivamente utilizado por nós falantes. Então, não devemos desconsiderar a importância das regras, seja no tradicional ou seja no moderno, que preservem esse nosso patrimônio histórico-cultural, que é o nosso idioma, é a apropriação da nossa cultura. Certo? Então, façamos então um bom proveito do uso da gramática e não tenham medo de utilizá-la, tá? Então, por que eu estou colocando isso? Porque a palavra ela tem poder e a melhor forma que você pode utilizá-la, ela vai garantir a você um prestígio social, oportunidades melhores na vida de se colocar, de se opinar, de se estabelecer a sua opinião, entre outras coisas, certo? Então, vamos aqui praticar. Eis aqui uma questão que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, onde eu coloco para você analisar uma palavra que certamente você deve utilizar no seu vocabulário de diversas formas. Entretanto, há uma que ela sempre é recorrente. Vejamos. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas mãe é uma mãe. E é preciso respeitá-la e pronto. Aí eu pergunto, melhor, o Enem perguntou. Nessa charge ao lado, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo ou pela palavra, né? Então, emprego da oração adversativa que orienta e quebra a expectativa no final, o uso da conjunção aditiva, retomada do substantivo mãe, a utilização da... Então, todas as sentenças pedem para que você recorra ao uso, né, indiscriminado da gramática ou dos seus entendimentos pré-adquiridos, tá bom? Nos seus estudos. Então, o Enem pediu que você marcasse essa questão aqui, letra A. Então, olha como é importante o domínio da norma culta para que você possa responder com segurança. Pensando nisso, eu também trouxe um teste para que você possa daí verificar se você realmente conhece ou em algum momento consultou a gramática a seu favor. Vamos aqui num pequeno quiz. Que palavra descreve melhor o vocabulário mascate? Você já ouviu essa expressão? Já teve a curiosidade de buscar o dicionário? De entender o seu significado? Vejam daí as 5 alternativas e daqui a pouco respondam comigo. Segundo, uma das palavras abaixo não é sinônimo de perseverança. Qual é essa palavra? Então vamos lá. Mascate é um mercador ambulante que percorre as ruas para vender objetos, certo? E não é sinônimo de perseverança a pessoa que desiste, que não tenta, tá? Terceiro e quarto, insípido, insípido. Já ouviu essa palavra nas suas aulas de ciências? Já percebeu, já procurou o seu significado? E perspicaz, o que deve ser? Tanto a gramática tradicional quanto a contemporânea nos leva a buscarmos significados de palavras para que nossos textos orais ou escritos possam estar cada vez mais condizentes com o nosso pensar, tá? Então, por isso, a minha intenção de trazer esse quiz para vocês. Então, pessoal, insípido é o quê? Aquilo que não tem sabor, assim como a água. É uma das características da água, ser insípida, tá? E o que é uma pessoa perspicaz? É uma pessoa observadora, tá bom? Então, assim também eu trouxe para que você possa pensar. Você já parou para analisar o que a palavra jargão ela pode descrever? Já ouviu falar nesse termo? Jargão? E qual é a origem da língua portuguesa enquanto idioma? Olhem aí, pensem rapidamente e respondam comigo. Jargão é uma gíria profissional, é uma palavra corrompida de acordo com uma
um núcleo social, um grupo social. E a língua portuguesa, disse lá no início da nossa aula, veio do latim. Então, espero que você olhe hoje a gramática de uma maneira mais amistosa e procure sempre tê-la às suas mãos quando for estudar a língua portuguesa. Ficamos por aqui, acessem a plataforma, tire suas dúvidas e não tenham medo de consultar a gramática, tudo bem? Até lá!